Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de PHP com MySQL. Eu sou o professor Edson e hoje nós vamos aprender a estabelecer conexão com o banco de dados. Vamos também aprender a realizar cadastros, né? Já a nossa primeira tela aí já pede um nome de usuário e senha, que foi aquela tabela uma das tabelas que nós criamos na aula passada. Lembra? Tabela usuários que pedia login e senha. Então, nós vamos aprender a estabelecer a conexão com o banco de dados, vamos aprender a cadastrar no banco de dados e efetuar login no banco de dados, né? Então, vamos à nossa programação. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, digamos que eu tente acessar aqui o banco de dados com um nome de usuário que não existe. Então, ele vai dizer que o usuário não foi encontrado e eu retorno para cá. Como eu não tenho ainda um usuário cadastrado, eu preciso cadastrar. Então eu vou entrar aqui em cadastro, aqui, tela de cadastro, vou criar aqui o usuário Edson. Preste atenção no campo senha que eu coloquei de propósito. Então o senha, ele está exibindo a minha senha, isso não pode acontecer, tá? Então, para essa aula, eu espero que vocês saibam, né, desenvolver um formulário. Então, lembrando que a senha, o campo senha tem que ser do tipo password, né? Então, aqui no cadastro de usuário, eu usei do tipo text só para chamar a atenção de vocês e relembrar esse detalhe de suma importância, tá bom? Então, agora sim, atualizando aqui, então tá lá meu nome de usuário e agora sim a minha senha oculta, tá bom? Então eu vou clicar em entrar, dados inseridos com sucesso, vou voltar aqui, como eu já fiz aqui o meu cadastro, eu vou voltar de novo e agora sim eu terei acesso à tela principal. Aí minha rotina de login funcionando perfeitamente. Então vamos à programação, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, aquela nossa tela inicial, a tela feita em HTML, bem simples. Como eu falei, não estou preocupado aqui com design, tá? Então aqui eu criei um formuláriozinho que vai acionar o arquivo login.php, caso eu já tenha o cadastro, né? Então ele vai me pedir login e senha. Então não vou me atentar muito a essa parte de HTML, porque espera-se que, para você ter chegado até aqui, você já saiba essa parte de formulário, né? Até porque não é da disciplina de PHP. A parte de formulário é da disciplina de desenvolvimento web. Então, está aqui o nosso formuláriozinho, estão pedindo login, senha. Aqui a gente já fez a alteração transformando a input para senha em password. E aqui embaixo nós temos o link para o arquivo cadastro usuário, que é para você se cadastrar, tá bom? No cadastro usuário, nós temos aqui então no cadastro usuário também um formulário, a gente repete, né? Você pode copiar e colar o mesmo formulário, só alterar aqui o botão de enviar, né? Em vez de você entrar, né, que eu acabei copiando e levei a sério mesmo, a gente pode alterar para cadastrar, para ficar mais organizado, ok? Então tá aqui, a pessoa fez o cadastro, tem o botão de voltar, caso ela queira desistir, né? Tem o botão de cancelar para limpar o formulário também. Ok? Então aqui, na tela de cadastro, nós vamos para o arquivo gravar2, que é esse cara aqui, que faz a gravação dos dados, nome de usuário e senha, lá no banco de dados. Só que, lembra que eu falei que nós vamos aprender a estabelecer a conexão com o banco de dados? Então, podem observar que na linha 2, eu estou utilizando um comando chamado include, que quer dizer incluir, um arquivo chamado conecta MySQL.
esse arquivo é o arquivo que estabelece a conexão com o banco de dados. Então, antes de nós seguirmos aqui para essa rotina de cadastro no banco de dados, vamos primeiro desvendar aqui essa conexão com o banco de dados. Então, vocês vão ver que, como vocês podem ver, é um arquivo bem simples, pequeno. E aí você pode estar se perguntando, Edson, mas se o arquivo é tão pequeno assim, por que eu não coloco direto lá na rotina? Porque esse arquivo ele vai se repetir em todas as rotinas que você vai utilizar o banco de dados. Então, para você não ter que ficar repetindo essas mesmas essas duas linhas de programação, né, que é a linha 2 e a linha 3, você cria um arquivo com essa programação, e aí toda vez que você precisar estabelecer a conexão com o banco de dados, você vai lá e chama esse arquivo através do comando include ou require ons, tá? Então, vamos a esse código. Então, abri o código em PHP, criei uma variável chamada de conexão. Então, essa variável conexão vai armazenar o endereço do banco de dados. Tá? Então, cifra conexão recebe MySQL connect, que é o comando do PHP para estabelecer a conexão com o MySQL. Localhost, lembra que eu falei que nós estamos utilizando um servidor local? Então, por isso chamado de localhost. Host é o nosso servidor, e como ele está instalado no nosso próprio computador, que é o XAMPP, lá o Apache, então ele é um servidor local, então por isso localhost. Então aqui o primeiro comando, entre aspas, é o endereço do nosso banco de dados. Eu posso colocar localhost ou posso utilizar o endereço de IP local, que é 127.0.0.1, tá? Os dois endereços estão corretos, tá? Deixar localhost porque é mais fácil de gravar do que o endereço de IP. Então, localhost. O segundo bloco aqui, o segundo comando, entre aspas, é o nome de usuário, tá? O nome de usuário padrão do banco de dados é root, tá? R-O-O-T, do jeito que está escrito ali. Se lê root. Então, esse usuário é o usuário padrão. Se você quiser cadastrar um outro usuário no banco de dados, você pode ficar à vontade. Mas como geralmente o localhost, né, o banco de dados, o nosso servidor local, somos apenas nós que utilizamos, ou seja, o proprietário do computador. Se for no caso da escola, né, nós precisamos deixar esse mesmo usuário e senha, pois vários alunos diferentes utilizam e não tem como cada um criar o seu usuário, porque senão vai dar problema mais à frente, né? Então, o nosso usuário, root. A senha, pode ver que ela está em branco, tá? Pelo mesmo motivo do usuário, né? Como nós utilizamos um servidor local, não tem por que você criar uma senha. Mas, se você quiser criar uma senha, você pode ficar à vontade. Tá? Você só não pode fazer isso no computador da escola, porque senão o seu colega, quando for usar o servidor Apache, não vai conseguir, o MySQL não vai conseguir estabelecer conexão com o banco de dados, porque ele não vai saber a senha. Ok? Então, localhost, o endereço do banco de dados, root, nome de usuário do banco de dados, e aqui, aspas vazia, seria a senha. Na linha de baixo, MySQL _select _db. Então, nós vamos selecionar o database ou banco de dados. Entre parênteses, cifra conexão, que é a variável que contém o endereço do banco de dados, separado por vírgula e, entre aspas, o nome do banco de dados que nós criamos na aula passada, né? Por coincidência, eu chamei de aula. Ponto e vírgula para fechar a linha, só para lembrar, PHP requer ponto e vírgula para fechar as linhas. Fechei o PHP. Então, a conexão com o banco de dados, né, o código de conexão com o banco de dados está criado. Tá?
não quer dizer que nós estabelecemos a conexão com o banco de dados. Nós criamos a rotina, tá? Então, aqui nós temos o formulário de cadastro, que vai direcionar para o arquivo gravar 2, tá? E agora sim nós vamos gravar, nós vamos ver a primeira rotina de cadastro no banco de dados, vamos cadastrar o login e a senha que nós digitamos anteriormente. Então vamos ao arquivo gravar2.php, ele está aqui, então abrir aqui. Agora sim vocês conseguem entender o que esse cara aqui está fazendo, né? Include connecta _mysql.inc.php. Esse inc aqui é uma extensão que você só usa se você quiser, tá? É um costume que eu tenho ainda, né? Alguns programadores também têm esse costume de fazer uma referência ao antigo Pascal, tá? Esse inc aqui é de Pascal. E aí esse código ele tanto funcionaria na linguagem PHP quanto funcionaria na linguagem Pascal, ok? Mas se você quiser, você pode suprimir esse arquivo, né? Só você alterar aqui a extensão do arquivo e tirar esse inc aqui, e na hora de chamar você também não precisa usar, tá? Aqui na linha 3, Eixo Meta Char7 UTF-8. Então eu estou utilizando aqui um Eixo para poder colocar uma tag do HTML para configurar a acentuação ortográfica, tá? O TF-8 é a acentuação ortográfica, que é o código, né? A instrução que compreende o maior número, né, de caracteres existentes, tá? Então esse TF-8 é a facilidade, ele reconhece vários caracteres de diversas linguagens, tá? Não só do português brasileiro. Na linha 4, eu estou colocando uma condição booleana. If, exclamação, cifra conexão. Lembra que a cifra conexão está armazenando o endereço do banco de dados? Essa condição booleana está verificando se essa conexão foi feita ou não, tá? Esse ponto de exclamação antes da variável significa negação. Então, se não, cifra conexão, ou seja, se a conexão não foi bem sucedida, ele vai exibir a seguinte mensagem: erro, não foi feita a conexão com o banco de dados. Tente novamente, tá bom? Então, é uma forma de você verificar a conexão com o banco de dados antes de você realizar a inserção de dados no banco de dados. Posso fazer sem? Pode. Só que o que acontece? Se você fizer sem, se surgir um problema no seu banco de dados, na sua rotina, ele apresentar um erro, você não vai saber se esse erro foi de conexão com o banco de dados ou se esse erro foi da sua programação, tá? Então, com isso aqui você evita essa dúvida. Você já elimina essa possibilidade de erro. Então, fechei aqui a condição. Então, se não houver esse erro de conexão, ele segue adiante. Aqui nós vamos recuperar as informações do formulário. Lembra que nós criamos lá no formulário login e senha? Então, estou criando uma variável, cifra login, recebe cifra underline post. Lembrando que no HTML o post pode ser feito, pode ser escrito de qualquer maneira, minúsculo, inicial, maiúsculo, resto minúsculo, tanto faz. Mas no PHP, o cifra underline post requer que seja todo em caixa alta, todo em letra maiúscula, tá? Do jeito que está escrito aqui. Entre colchetes e aspas simples, o nome que você deu à informação lá no formulário, tá? Tem que estar idêntico, essa informação tem que estar idêntica ao formulário. Então, como nós recebemos aqui, ó, do formulário que está para vocês verem, então nós temos aqui, ó, name é igual a login, né? E senha, name igual a senha, tá? Então eu preciso colocar da mesma maneira que foi escrito. Se aqui tivesse sido escrito com inicial maiúscula, eu também teria que colocar lá com inicial maiúscula, tá bom?
Então, cuidado com essa situação. Se aparecer um erro lá de undefinido index e o nome dessa variável, login, significa que ele não está encontrando essa variável, tá? Então, só dá uma conferida lá no formulário, ver se você colocou o nome que está aqui certinho aqui dentro, beleza? Então, vamos seguir. Ponto e vírgula para fechar a linha. Cifra senha recebe cifra underline post senha. Então, recuperei login e recuperei senha. Então, agora nós vamos inserir isso no banco de dados. Na linha 9, eu criei uma variável chamada cifra SQL, que vai receber insert into, tudo maiúsculo. Usuários é o nome da tabela, tá? Lembra que nós criamos na aula passada a tabela usuários? Então tá aqui, ó, usuários. Values são os valores que vocês vão inserir na tabela do banco de dados, ok? Então, eu poderia ter colocado isso aqui numa linha só. Nesse caso aqui, o nosso código é pequeno, nós só vamos inserir duas informações na nossa tabela do banco de dados. Mas vocês vão ver, por exemplo, quando nós formos programar o cadastro, vocês vão ver que essa linha vai ficar bem extensa. Então, já para vocês se acostumarem, o que eu fiz? Eu quebrei essa linha em dois, repeti a variável, tá vendo aqui, ó, cifra SQL, ponto igual. O que significa esse ponto antes do sinal de igual? Ele representa uma concatenação. O que seria isso? Juntar informações, tá? Então, eu estou repetindo a variável, coloquei um ponto antes do sinal de igual, significa que esse conteúdo aqui vai entrar no final desse aqui, tá? Então, é a mesma coisa que eu pegasse essa informação aqui, copiasse e colasse aqui. Vai fazer a mesma coisa, tá? Aí você vai falar, mas por que então não fez isso? Nesse caso aqui, que a linha é pequena, você pode fazer, você pode ficar à vontade, tá? Agora, em algumas situações, é interessante você fazer essa quebra, porque essa linha aqui, essa parte aqui, por exemplo, no cadastro de usuário mesmo, nós teremos o registro que nós vamos deixar em branco, nome, endereço, bairro, cidade, estado e telefone. Então nós teremos 7 campos para cadastrar. Então a linha vai ficar muito extensa, tá? Então para isso nós quebramos e é só você usar o ponto de concatenação, repete a mesma variável e usa o ponto de concatenação antes do sinal de igual, que significa que essa informação aqui vai entrar no final do conteúdo que já está armazenado na variável cifra SQL, ok? É importante vocês saberem isso, porque vocês podem ver um código com essa divisão e vocês não entenderem por que a variável está se repetindo e nesse caso aqui tem um ponto antes do sinal de igual, beleza? Então vamos lá. O comando insert into é para inserir dados na tabela do banco de dados, o nome da tabela usuários e os valores a seguir, né? São os values, são os valores que serão inseridos, que nós estamos colocando aqui entre parênteses. Cada variável vai estar entre aspas simples e separadas por vírgula. Detalhe importantíssimo, importantíssimo. A sequência aqui das variáveis tem que ser idêntica à sequência na sua tabela do banco de dados, tá? Por que isso? Imagina se eu invertesse aqui, né? Eu não teria erro, né? Não ia apresentar nenhum erro, porque os dois campos na nossa tabela que nós criamos na aula passada são do tipo varchar, tá? Então, ele aceitaria, e os dois campos também têm o mesmo comprimento, 30 caracteres, lembra? Então, não vai dar nenhum problema por causa disso, nenhum problema entre aspas, não vai apresentar erro. Mas só que quando ele for fazer o login, que ele for consultar, né, lá no banco de dados
se aquele login existe, se aquela senha está correta, o que vai acontecer? Eu inverti aqui as informações serão salvas de forma inversa. Então, aonde era para ser login tem a senha, onde era para ser senha tem login. Então, na hora da consulta vai dar o quê? Usuário não encontrado. Tá? Então, muito cuidado com isso. A sequência aqui tem que ser a mesma sequência da sua tabela do banco de dados, né? No caso da tabela usuários. Então, esclarecida essa dúvida, vamos agora à execução dessa instrução. Eu vou colocar de novo dentro de uma variável. Eu poderia fazer direto? Poderia, mas eu gosto de armazenar em variáveis porque depois eu faço a validação, né, a verificação se a função foi exercida com sucesso ou não. Então, cifra resultado vai ser igual, ou seja, vai receber MySQL Query. O MySQL Query é o comando que executa a instrução acima, né? Nas versões atuais do PHP, ele requer 2 parâmetros, que é a variável que contém o endereço do banco de dados, que é o cifra conexão, vírgula, a variável que contém a instrução para inserir os dados na tabela. Tá? Se você olhar aqui nesse código, você não vai enxergar a variável conexão, não é verdade? Só que essa variável conexão, ela está dentro, vou mudar aqui de tela, está dentro do arquivo conecta. Lembra que nós criamos aqui a variável conexão? E lembram também que nós estamos chamando esse arquivo de conexão, o conecta mysql.inc.php, nós não colocamos aqui o include, então significa que esse código está incluído aqui dentro. Então, se esse código está incluído aqui dentro, eu consigo chamar a variável conexão sem nenhum problema. Ok? Então, vamos lá. Então, a variável resultado está armazenando o resultado dessa execução. Tá? E aqui embaixo, na linha 12, nós vamos estabelecer uma consulta, uma condição booleana novamente. Se resultado, ou seja, condição booleana só retorna verdadeiro ou falso, né? Em inglês, true, né? Se escreve true, né? True, T-R-U-E. Se verdadeiro, dados inseridos com sucesso. Ele vai exibir na tela lá, ó. Dados inseridos com sucesso, BR para pular linha, na linha de baixo, ele vai criar um link, voltar, que vai me direcionar para o cadastro do usuário. Tá? E exit é o comando, a instrução para encerrar a execução do PHP. Tá bom? Então, o comando exit, ele encerra a execução do PHP. Então, se resultado, ou seja, se essa execução aqui da inserção for bem sucedida, dados inseridos com sucesso, e cria um link para voltar. Else, que significa se não, erro ao inserir dados. Então, será exibido na tela erro ao inserir dados, tá? E também um link para voltar para o cadastro usuário, para você tentar novamente. E exit para encerrar a execução do banco de dados, do PHP, desculpa. Então, aqui as chaves eu estou fechando aqui a conexão e aqui eu estou fechando o código em PHP, tá? Então, olha só, um detalhe muito importante, tá? Nós vamos fazer agora o teste para ver se vai gravar direitinho lá no banco de dados, tá? Então, vou retornar aqui para a tela inicial, tá? Aqui na nossa tabela lá do banco de dados, tabela usuários, como nós já criamos lá, já fizemos um teste, ele já gravou aqui, ó, tá aqui, ó, Edson e a senha que eu gravei. Eu vou apagar. Por que eu vou apagar? Vou abrir aqui a estrutura para vocês verem. Lembra que tá vendo essa chavezinha dourada? Significa que o campo login é uma chave primária. Chave primária não se repete, tá? Então, se eu tentar gravar o mesmo nome de usuário, ele vai dar erro. Quer ver? Cadastre-se aqui, vou colocar o mesmo nome de usuário e vou trocar só a senha.
Estava 1, 2, 3, 4, vou botar 4, 3, 2, 1. Cadastrar. Erro ao inserir dados. Por que ele está dando esse erro ao inserir dados? Porque eu estou tentando gravar um nome, né, de usuário que já existe. Se eu colocar, por exemplo, Edson com letra minúscula, vamos ver se ele vai aceitar. Então, erro inserir dados, tá? Não aceitou. O que eu posso fazer é colocar Edson e o meu sobrenome. Aí ele vai aceitar. Dados inseridos com sucesso. Volto e volto novamente. Então, se eu for aqui na minha tabela do banco de dados, clicar em cima da tabela, ele já vai me retornar 2 registros, tá vendo? Registro 0 e registro 1, total 2. Então tá aqui, ó, Edson e Edson Paulino, ok? Então, cuidado com essa situação. Se nós tivermos a oportunidade, mais à frente nós podemos criar uma rotina para verificar se esse nome de usuário já existe, tá? Seria recomendável, antes de tentar salvar, verificar se esse nome já existe, tá? Mas isso é um papo para mais para frente. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui os 2 campos. Aliás, vou apagar só esse segundo aqui. Vou deixar lá o Edson com a senha 1, 2, 3, 4. Então tá aqui, tá? E agora minha tabela cadastro, ela está totalmente vazia, tá? Só para mostrar para vocês, aqui ó, sequência certinha, login e senha. Aqui também login e senha, tá? Agora nós vamos para a rotina de cadastro, tá? Então nós vamos mexer aqui na tabela cadastro, que por enquanto está vazia, não tem nenhuma informação. Na nossa estrutura aqui, nós temos aqui registro, nome, endereço, bairro, cidade, estado e telefone. Nós vamos colocar dentro dessa sequência certinho. Só um detalhe importante. No campo registro, que é o primeiro campo, vocês lembram que nós colocamos como autoincremento, nós marcamos aquele AI? Então, quando você trabalha com autoincremento, o próprio banco de dados registra o número ele cria um número de registro para esse usuário que está sendo cadastrado. Então, nós não podemos mexer nesse campo, tá? Nesse campo não se mexe. E eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer para salvar os dados, né, de nome até telefone, sem mexer no campo registro. Então, vamos ao código. Então, nós vamos agora para a rotina. Vamos fazer a tela de acesso, vamos testar aqui, ver se está tudo ok. 1, 2, 3, 4, a minha senha. Entrar. Então tá aqui, ó, todas as 3 rotinas que nós vamos aprender: cadastro, consulta e relatório. Então aqui em cadastro, ele está pedindo aqui esses dados aqui. Quando eu clicar em cadastrar, ele vai fazer a inserção desses dados no banco de dados. Então vamos abrir o arquivo cadastro.html aqui, para nós vermos qual é sempre importante você ver qual o nome que foi colocado aqui na tag form, né? Então form, método post, action, gravar.php. Então lá no gravar que vai ficar responsável por inserir as informações no banco de dados, tá? Aqui no formulário nós estamos utilizando, né, a input para poder fazer a inserção no banco de dados, né, para a pessoa preencher o formulário. Então a parte de formulário eu não vou focar muito, porque vocês já tiveram essas aulas, né? Então nós vamos focar mais na parte do PHP, tá bom? Aqui eu criei uma classezinha aqui do CSS chamada
no destaque. Hover é quando você está com o mouse em cima daquela classe, né, daquele objeto que está chamando essa classe, e ele vai colocar aqui, ó, background color, ou seja, a cor do fundo amarelo, tá? E aqui o color é a cor da letra, ok? Font family é a família de fontes que eu estou selecionando, aqui estou selecionando duas, Comic Sans, que é uma letra mais arredondadinha, e sans serif, que é uma letra genérica, caso essa letra não esteja instalada no computador da pessoa, tá? Dá esse efeitozinho aqui, ó, que eu acho bem legal, quando você passa o mouse por cima da input, você sabe, e se você clicar, você sabe qual é a input que você está inserindo, né? Destaca um pouquinho mais. Então, tá aqui. Beleza? Então é isso. Vamos lá. Vamos para o código então. Cadastro HTML. Tá? Depois que você clicar em cadastrar, ele vai direcionar os nossos dados, né, para o arquivo gravar.php. Então vou abrir aqui o arquivo gravar.php. É esse cara aqui. Então pode ver, ó, novamente eu estou chamando o arquivo conecta mysql.inc.php. Meta char7 tf-8 para configurar a acentuação ortográfica. Se conexão, né, se exclamação, cifra conexão, ou seja, se não for bem sucedida, não foi feita erro, não foi feita a conexão com o banco de dados, tente novamente. Se não, ou seja, se a conexão for bem sucedida, partiremos agora para a recuperação dos dados do formulário. Então aqui nós criamos as variáveis e com o comando cifra underline post nós recuperamos as informações, né? Lembrando, nesse caso aqui, você não precisa seguir a ordem do formulário, tá? Do jeito que você colocar, vai recuperar. O único ponto em que é obrigado a seguir a sequência é aqui dentro do insert, que você tem que seguir a sequência do banco de dados, tá? Mas para não haver confusão, eu costumo, tá? Para não ter problema de você acabar errando a questão da sequência, eu sempre recomendo para os meus alunos que mantenha sempre a mesma sequência. Cria uma sequência no formulário, você repete essa sequência na hora de recuperar e também repete essa sequência na hora de criar a sua tabela do banco de dados ou na hora de você inserir no banco de dados, tá? Porque aí você torna-se obrigatório repetir a sequência do banco de dados, ok? Então vamos lá, recuperei aqui nome, como? Criei uma variável chamada nome, cifra nome, é igual a recebe cifra underline post, lembrando post todo em maiúsculo, entre conchetes e aspas simples, nome, que é o name que eu dei lá no formulário para informação. Endereço, lembrando, não posso usar cedilha em nome de variável, assim como não posso usar cedilha lá no formulário para estabelecer o name da informação, ok? Então, endereço recebe cifra underline post, é endereço entre colchetes e aspas simples. Vou fazer a mesma coisa para bairro, para cidade, para estado e para telefone. Por fim, tendo recuperado todas as informações do formulário, partiremos agora para a inserção no banco de dados, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro arquivo. Eu vou fazer uma quebra dessa linha e vou usar aquela técnica de concatenação, tá bom? Então, cifra SQL recebe insert into, cadastro, values, dou um espaço, fecho aspas, fecho a linha com ponto e vírgula. Na linha de baixo, eu repito a variável, coloco um ponto de concatenação antes do sinal de igual e é o da sequência. Notem que essa linha de comando aqui já é bem maior do que o código anterior. Então, se eu colocasse isso tudo do ali só, eu ia estourar a tela, né, a largura da tela, ia ter que ficar usando barra de rolagem para lá e para cá para conseguir visualizar a linha inteira, tá?
Então, para que isso não ocorra, eu estou partindo aqui a linha no meio, tá bom? Nesse programa aqui que eu estou utilizando, eu não precisaria ficar usando barra de rolagem, porque ele quebra ali automaticamente, tá? Então, pode ver aqui na linha 14 que não deu espaço, ele botou o ponto e vírgula na linha de baixo, tá? Mas não são todos os editores de código que fazem isso, tá? Esse aqui eu estou utilizando o Sublime para poder fazer esses códigos, tá bom? Mas vocês podem utilizar qualquer editor de código, Notepad++, NetBeans, Eclipse, ou até o bloco de notas também, o WordPad, né? Então você pode usar qualquer editor de código ou editor de texto, basta você botar a extensão. Quando for HTML, salvar como .html, quando for PHP, salvar como .php, ok? Então, vamos lá. Insert into, cadastro values, cifra SQL de novo, ponto de concatenação, sinal de igual. Abro aspas, abro parêntese, chegamos agora na hora de inserir os dados. Lembra que eu falei que o nosso primeiro campo é um autoincremento? E que eu não posso mexer nesse campo? Porque o banco de dados é que faz a criação, ele que insere o número de registro, porque eu determinei que esse campo é um autoincremento. Como o próprio nome diz, auto, ou seja, eu mesmo, incremento. O que é incrementar? Acrescentar mais um, né? Então, é o próprio banco de dados que vai acrescentar esse número de registro, tá bom? Então, para não mexer nesse campo, basta você colocar o número 0, entre aspas simples. Você está indicando para o PHP que nesse campo você não vai fazer nenhuma alteração, tá bom? Então, está aqui 0, entre aspas simples. Separados por vírgula, eu vou botar na mesma sequência que está lá no meu banco de dados. Então, vírgula, aspas simples, cifra nome, fecho aspas simples, vírgula, abro aspas simples, cifra endereço, fecho aspas simples, vírgula, e assim sucessivamente até o final. Fechei a última aspas simples, fecho parêntese, fecho aspas e ponto e vírgula para fechar a linha. Detalhe muito importante: sempre verifiquem se você colocou, abriu e fechou aspas simples e se você separou os campos por vírgula. Esses são os erros mais comuns que os alunos cometem. Não só alunos, tá? Às vezes você, próprio programador experiente, na pressa está digitando código muito rápido, às vezes o teclado dá uma falhada e você pode esquecer de fechar uma aspas ou esquecer de botar uma vírgula e aí vai dar erro na hora de inserir no banco de dados, tá bom? Então, muita atenção na sintaxe aqui, não pode faltar nenhuma aspas e nenhuma vírgula, tá? Então, cifra resultado, recebe MySQL underline carry, entre parênteses, cifra conexão, que é a variável que contém o endereço do banco de dados, nome de usuário e senha do banco de dados, e cifra SQL, que é a variável que contém os dados que serão inseridos no banco de dados. Na linha 16, condição booleana. Se cifra resultado, ele vai verificar se foi verdadeiro ou não a inserção no banco de dados. Se verdadeiro, dados inseridos com sucesso. Vou botar uma exclamação aqui. E ele fecha a execução do código, tá? Ele encerra a execução do PHP. Else, se não, erro ao inserir dados, e também encerra a execução do PHP, ok? Então tá aí nosso arquivo gravar pronto e vamos testar agora, ver se ele está funcionando
tá? Um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês. Como nós estamos trabalhando com PHP e um servidor local, nós temos uma pasta específica para salvar todos os arquivos que nós vamos utilizar, né, nesse programa. Então tá aqui, ó, na hora de salvar, File, Save As, se o seu editor tiver em português, salvar como. Eu vou procurar o meu disco local, né, meu HD principal, onde está armazenado o programa XAMPP. Então vou clicar aqui nesse disco, vou procurar a pasta XAMPP, geralmente é a última porque é a letra X, né? Então é ordenado por letra. Então tá aqui XAMPP, clico 2 vezes e vou procurar uma pasta chamada htdocs, que é essa pasta aqui que está marcada, tá? htdocs. Então vou clicar 2 vezes no htdocs e agora sim eu vou colocar o nome do meu arquivo e vou selecionar o tipo de arquivo. Se você quiser, né, você não precisa ficar aqui procurando nessa lista gigantesca. Basta você acrescentar depois do nome, ponto e a extensão PHP, tá? Aí salvou, pronto, tá feito a gravação, tá? O teu arquivo tá salvo dentro do local adequado, tá? Então todos os arquivos que serão utilizados nesse programa estão salvos na pasta correta, tá? Nesse caso aqui especificamente, eu coloquei todos esses dados porque eu tenho muitos programas dentro da pasta htdocs, né, muitos códigos, então eu criei uma outra pasta, uma subpasta chamada aula banco de dados. Então todos os meus arquivos estão aqui, ó. Então aquele arquivo gravar que eu salvei anteriormente, ele está aqui já gravado, tá bom? Na minha pasta aula banco de dados, ok? Então vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês o endereço do meu site, que vocês podem pegar esse arquivo aqui já pronto, inclusive com banco de dados, tá? Lá no meu site está disponível para download, tá bom? Vou passar o endereço para vocês já já. Vamos então testar aqui o nosso cadastro. Então, estou criando aqui o meu cadastro, Edson Paulino. Então aqui, ó, como eu tinha feito lá no destaque, então aparece lá o meu nome, a input destacada, e enquanto eu estou digitando, a letra fica laranja. Depois que eu saio, ela volta a ficar preta, tá? Bairro, eu moro em Campo Grande. Cidade, Rio de Janeiro. O estado, eu geralmente coloco só as iniciais. E o telefone, a gente inventa um telefone aqui qualquer. Ok? Então tá aí, cadastrado aí. E vamos clicar no botão cadastrar e ver se vai funcionar perfeitamente. Então cliquei em cadastrar, dados inseridos com sucesso, tá? Uma coisa que seria bom nós fazermos aqui, que eu não fiz, é entrar aqui de novo no código, gravar, né? E acrescentar um link, né, para a pessoa retornar. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um ahref igual, lembrando que como eu estou utilizando o ahref, é um comando do HTML, ele pode ser utilizado no PHP normalmente, só que eu preciso colocá-lo dentro ou do comando echo ou do comando print, que tem a mesma função, tá bom? Então, ó, ahref e o nome do arquivo que eu vou chamar index2.php, ok? Então tá aqui mensagem de erro, pode ver que a cor ficou diferente. Por que ele está assim? Porque eu já estou usando aspas duplas aqui, e aqui eu abri de novo. Então aqui eu tenho que usar aspas simples,
tá? Questão de hierarquia, ok? Então, aspas simples. Agora eu vou colocar a instrução voltar, que é a mensagem que vai aparecer para o usuário, e vou fechar o link. Fecho aspa dupla, ponto e vírgula para fechar a linha. Agora sim, salvar. Vou pegar e vou selecionar essa linha e vou acrescentar aqui embaixo. Detalhe importante, né? Mais por questão de estética. O PHP, ele não, assim como o HTML, ele não quebra linha. Então, esse link vai aparecer do lado do dados inseridos com sucesso. Então, vou colocar aqui um BR, tá? Que é para poder quebrar a linha e esse link aparecer na linha de baixo, tá? Vamos lá. Se eu colocar agora, se eu mandar atualizar, ele vai dar um erro porque eu já, provavelmente ele vai dar um erro porque eu já, não, ele apresentou o erro, gravar 2, gravar, tá certo. Dados inseridos com sucesso e o link, ele não atualizou ainda, deixa eu ver se eu salvei, vamos salvar de novo. Deixa eu retornar aqui. Deixa eu ver se ele salvou, né? Tá aqui, salvou. Tá? Vou até apagar que ele salvou mais de uma vez aqui. Sim. Ele não dá o erro porque nós colocamos a chave primária é o registro, né? Então não tem problema. Vamos lá, deixa eu só conferir aqui porque ele não está apresentando o link. Dados inseridos com sucesso, a href index, tá certo. Vamos salvar aqui e vamos fazer aqui o retorno. Cadastro, vou cadastrar aqui outro nome, teste. Endereço teste, bairro teste, cidade teste, RJ, telefone, como eu botei, nós colocamos baixar, telefone teste, cadastrar. Dados inseridos com sucesso, mas ele não está apresentando o nosso link e eu preciso descobrir o porquê que ele não está apresentando esse link. Sim. Entendi. Lembra que eu alterei o nome desse arquivo, eu alterei o diretório. Então eu tenho que ir lá e salvar como de novo, e aula banco de dados, e atualizar esse arquivo. Sim, ele está perguntando se eu quero substituir, digo que sim, agora sim. A gente tem que ter cuidado com isso, viu? Eu salvei o arquivo em uma pasta diferente e aí ele não atualizou. Isso é muito comum acontecer, tá? Como nós trabalhamos com vários arquivos abertos ao mesmo tempo, de você, na hora de salvar, você salvar em pasta diferente. Acontece muito de você estar usando pendrive, por exemplo. Você vai para a escola para fazer o teu código na escola, e aí quando você chega em casa, você faz uma cópia no pendrive, faz uma cópia no computador, e aí você atualiza um, esquece de atualizar o outro e acontece isso que aconteceu. Então vou clicar em atualizar aqui, e agora sim, tá aqui, ó, botão voltar, link voltar, cliquei aqui e ele volta para cá, ok? Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender aí o que nós tentamos passar, no caso do cadastro. Na próxima aula, consulta e relatório, tá bom? Então, aguardo vocês aqui para a próxima aula. Um grande abraço e até lá.